As dificuldades que eles estão enfrentando são basicamente as pessoas protestando perto das minas e das empresas de mineração contra elas, porque ele também tem contatos privados assim. Então ele está se perguntando qual seria a melhor abordagem para isso, como monitorar esses ativistas e verificar se eles não estão atrapalhando os negócios. Basicamente, ele já sabe quem são os líderes, o que ele quer descobrir. Foi naquele momento que nosso repórter disfarçado e nós, quando vimos a filmagem mais tarde, ficamos de queixo caído. Vou contar como vasculhar a Deep Web me levou a um conjunto de dados que se tornou minha vida por um ano. Essa história começa na primavera de 2024. Estou pesquisando na internet na Deep Web e me deparo com um grande conjunto de dados. São 1,5 milhão de linhas. Estou olhando e vejo coordenadas, longitude, latitude, coordenadas geográficas. Vejo números de telefone e centenas de colunas. É quase como uma estrutura de planilha. Encontrei esse conjunto de dados porque estava pesquisando as atividades de uma empresa de vigilância chamada FirstSwap, que vende software de rastreamento de localização supostamente para governos do mundo todo. Quando faço o download, a princípio penso que são apenas dados de teste. Por que uma empresa como essa deixaria dados relacionados às suas atividades na internet? Estou olhando os números de telefone e vejo códigos de países de todo o mundo. Mais 31, Holanda. Mais 55, Brasil. Mais 971, Emirados Árabes Unidos. Mais 7, Rússia. Vejo um número mais 39. Mais 39 é o código de país da Itália. É de onde minha mãe é. Passei muito tempo lá ao longo dos anos. Decidi pegar esse número de telefone e colocá-lo basicamente em um mecanismo de busca que me permite ver contas de mídia social vinculadas a um número de telefone. Quando o coloco lá, recebo um nome de volta. John Luigi Nuzzi. É um jornalista italiano famoso por investigar a corrupção no Vaticano. Gestão financeira épica e corrupção no Vaticano. Jean-Louis Nude é o autor. Dou uma olhada nos dados e no número de telefone dele e vejo carimbos de data e hora, e as datas são maio de 2012. O que ele estava fazendo em maio de 2012? E vejo que ele estava a poucos dias de publicar sua grande exposição, seu grande livro sobre corrupção no Vaticano. Passei meses colocando placas reveladoras perto das portas do meu apartamento em Roma porque temia que alguém invadisse e adulterasse certos documentos. Acho que senti vontade de cagar nas calças ou algo assim. Essas são atividades reais, operações de vigilância reais. Quase todos os países do mundo estão representados neste conjunto de dados. Em um único dia, você pode ver indivíduos sendo rastreados na Mongólia, Rússia, Uganda e Estados Unidos. Então, analisar tudo e realmente entender o que isso significa parecia uma tarefa gigantesca. Bem no começo, começamos a analisar quem são alguns dos indivíduos que estão sendo mais rastreados dentro do conjunto de dados. Vemos um número mais um ali. Estou interessado nisso porque é um número de telefone americano e consigo identificar esse número. É um Wojcicki. Um Wojcicki. Um Wojcicki. CEO e cofundadora da 23andMe, Annie Wojcicki. Annie Wojcicki, cofundadora da 23andMe, a empresa de genética, é uma figura importante no Vale do Silício e, no momento em que foi rastreada, é Sergey Brin, o cofundador do Google. Foi rastreada mais de 1.500 vezes enquanto se deslocava pela área da Baía de São Francisco ao longo dessas 2 semanas. E vamos dar uma olhada em alguns desses locais. É quase como se você estivesse se colocando no lugar de outra pessoa por um tempo. Há algo um pouco estranho e perturbador nisso, especialmente porque não entendemos por que Ent estava sendo rastreado. Parece ser sobre o canudo. Parece que era uma dessas lojas aqui em algum lugar dentro deste prédio. Agora, vamos para a Union Square, onde vemos algumas pessoas diferentes sendo rastreadas. Você precisa ter em mente que não é apenas Annie Wojcicki que está sendo rastreada, mas também outros americanos, incluindo alguns funcionários do Google. Estou me lembrando daquele filme, o filme dos anos 7, A Conversação. Agora mesmo, você pode ver o casal sendo monitorado e ouvido por Jenny Hackman enquanto caminham pela Union Square. Definitivamente me vem à mente. Tudo bem, vamos continuar andando. É difícil saber por que alguém iria querer rastrear seus movimentos, mas o que sabemos é que a granularidade dos movimentos dela era realmente excepcional,
mesmo em comparação com outros alvos no banco de dados. Começamos a colocar outros números dentro da nossa ferramenta para identificar quem eles são, e continuamos vendo outros grandes nomes surgindo. Vemos Osma al-Assad, a esposa de Bashar al-Assad, o ditador sírio, vice-presidente dos Emirados Árabes Unidos e dono do Manchester City. Um grande número de pessoas que, de uma forma ou de outra, estão conectadas ao poder ou a operações do Estado. Pouco antes de uma eleição crucial na Nigéria, há uma tonelada de atividade de rastreamento no conjunto de dados. Pouco antes dos protestos na Tailândia em 2010 e novamente em 2014. Há um grande pico no tráfego de vigilância lá. A ferramenta de vigilância não está sendo usada para rastrear criminosos e terroristas, que é o que a empresa apresenta como sendo a intenção da ferramenta. Na verdade, ela está sendo usada para rastrear jornalistas, ativistas, pessoas importantes na indústria e chefes de Estado. Dentro dos dados, muitas vezes vemos grupos de pessoas que estão sendo rastreadas ao mesmo tempo ou nos mesmos locais. Um dos grupos que surgiram para nós foi um grupo de dissidentes de Ruanda que vivem no exílio na África do Sul, em particular, Patrick Karegeya, uma figura-chave no movimento de oposição de Ruanda. E o que vemos dentro desse conjunto de dados é seu guarda-costas e outros associados rastreados pouco antes de ele ser assassinado. O rastreamento dos associados de Patrick Karegeya com este primeiro software de troca termina meses antes de seu assassinato e não sabemos se ele ainda estava em vigor no momento de sua morte. Ninguém nunca se deparou com um conjunto de dados tão detalhado e, portanto, rapidamente entendemos que nós, como Lighthouse, não seríamos capazes de lidar com isso sozinhos. Então, nos unimos à Papertrail Media e, especificamente, aos Obermeyers, 2 jornalistas alemães que estavam por trás da investigação dos Panama Papers e, com o tempo, começamos a adicionar jornais, parceiros de mídia e outros países para nos ajudar a entender esse conjunto de dados. Decidimos que embarcaríamos em uma operação secreta para tentar ver se a empresa estaria disposta a vender seu software para um cliente que o usaria para fins maliciosos. Decidimos que precisávamos conhecer essa empresa pessoalmente na ISS World, a principal feira comercial de tecnologia de vigilância. Mas havia uma série de problemas e desafios que surgiam ao fazer uma operação como essa. Por exemplo, esta é uma feira comercial de vigilância. É incrivelmente secreta. Você não pode simplesmente entrar com um passe de imprensa. Em segundo lugar, como criamos um personagem para a empresa conversar que seja convincente o suficiente para que eles realmente se envolvam e não desistam imediatamente? Conversamos com um de nossos colegas. O nome dele é Emanuel Freudenthal. Ele é editor na Lighthouse. E meio que criamos um personagem para ele. Albert dirige uma espécie de empresa de pesquisa boutique com endereço nas Ilhas Virgens Britânicas. A ideia era que Albert abordasse a empresa com 3 cenários e visse se a empresa estaria disposta a vender para ele. Estamos indo como repórteres disfarçados para uma feira de vigilância. Quero dizer, essas são pessoas cujo trabalho é encontrar criminosos sérios. Há software de vigilância por todo o lugar. Havia um risco muito grande de que nosso repórter fosse identificado de alguma forma e que toda a operação fracassasse. Decidimos que, para tornar nossa abordagem à empresa mais convincente, precisávamos envolver uma segunda pessoa. Por isso, trouxemos o Sr. Abdu, que agiria como se fosse um agente influente na África, conectado a vários governos da África Ocidental, e que só falava francês. Passamos por algum tipo de treinamento para entender como usar as câmeras ocultas de uma forma que não revelasse o disfarce do nosso repórter disfarçado, mas ainda estávamos dentro de uma feira de vigilância. O Sr. Abdu e nosso repórter disfarçado abordaram a empresa em um estande na feira. Como você está? Estou bem. Tenho conversado com o Afghani e o Inter. Sim. E eu só queria dizer oi. Eles estarão aqui. E disseram que queriam ter uma reunião para discutir uma possível venda. Eles demonstraram a ferramenta em um laptop. Eles rastrearam um número ao vivo. Número de telefone para recuperar da rede, onde está a posição mais recente do assinante específico. Logo no início, eles apresentaram o cenário de uma empresa privada de mineração que queria rastrear ativistas ambientais protestando em uma mina,
com a ideia de que essas empresas dizem que vendem apenas para clientes do governo, não para empresas privadas como uma empresa de mineração. Um grande obstáculo que eles enfrentam são as pessoas que protestam em torno das minas, empresas de mineração contra empresas de mineração. Na filmagem, você pode ver que Gunther Rudolph, o executivo com quem eles estão falando, é apresentado a esse cenário e pergunta a eles: vocês querem saber quem é a pessoa que lidera os protestos ou querem rastrear seus movimentos para monitorar esses ativistas e verificar se eles não estão interrompendo os negócios? Aspas, basicamente. Ele já sabe quem são os líderes, o que ele quer descobrir. E foi nesse momento que nosso repórter disfarçado e nós, quando vimos a filmagem, ficamos de queixo caído. Da Europa para o EUA. Aqui vemos Gunther Rudolph discutindo os desafios de vender para indivíduos sancionados como um cidadão austríaco com passaporte austríaco. Na África, que estão sob sanção e limitação de exportação, onde você não tem permissão para entregar. E se você tiver apenas um passaporte alemão como Johnny ou um passaporte austríaco como eu nem tenho permissão para saber sobre o projeto, porque senão eu poderia ir até Bliss, porque ele disse que poderia ir para a prisão se seguisse com o negócio. Mas ele fala sobre uma solução alternativa para fechar o negócio pela Indonésia e fazer com que o gerente-geral indiano assine toda a papelada. Passamos por Jacarta e a assinatura vem do nosso gerente-geral indiano, porque nunca saberemos sobre esse projeto. Certo, há essa conversa, devemos parar, desistir enquanto estamos ganhando, mas decidir que queremos obter ainda mais. E então, voltamos no segundo dia, abordamos os executivos no stand e dizemos a eles: temos um cliente que quer rastrear alguém na lista de sanções, e ele quer usar esse software para rastrear pessoas nos Estados Unidos que o colocaram na lista de sanções. Então ele estava dizendo ontem que se houver alguém que esteja nas sanções, tudo bem. Então ele pode fazer a contratação pela Indonésia. O problema é a licença de especialista. Sim, exatamente. Sim. Então, para isso, podemos encontrar uma maneira. Certo. Se você sair da sala dela na central, os executivos não vão embora. Em vez disso, eles olham diretamente para um repórter disfarçado e apresentam um plano de como poderão vender para indivíduos sancionados a permissão para revender o sistema para uma agência de segurança pública na África. Por acaso é na Nigéria? Certo, não sabemos. Então, pelo menos não deveria estar na documentação. E se o dinheiro vier de você para nós? Porque se vier da Nigéria para nós, de qualquer maneira. Então, talvez possamos encontrar uma maneira de trabalhar conosco. Sim, todos estão meio chocados por eles realmente concordarem em fazer algo assim. Eles estão se oferecendo para quebrar as sanções. Como você sabe, certo? Você também corre o risco da África do Sul. Bem, eu sou francês, certo? Então, da Alemanha. Ponto. Sim, exatamente. Voltamos para o quarto do hotel meio que em estado de descrença. Foi extraordinário. E o que a empresa estava disposta a fazer e o que conseguimos capturar em câmera foi muito além das expectativas. É incrivelmente difícil se proteger dessa vigilância por rastreamento de localização. Sabe, essa é uma história sobre as empresas que estão desenvolvendo software de vigilância e fazendo marketing em todo o mundo. Mas as fraquezas que essas empresas estão explorando são coisas que podem ser corrigidas. As redes e provedores de telecomunicações podem fazer um trabalho melhor de proteger suas redes de uma forma que impeça essas empresas de rastrear pessoas em todo o mundo. É uma história das empresas que desenvolvem ativamente esses softwares, mas também é a história de governos e empresas de tecnologia que não estão protegendo adequadamente seus usuários. Se uma dessas empresas decidir rastrear seu telefone como indivíduo, não há nada que você possa fazer além de desligá-lo. Se seu telefone estiver ligado e conectado a uma rede telefônica, você está no caminho certo. Acho que todos podemos concordar que encontramos uma boa maneira de contornar as sanções.
mas tenho que admitir que, na verdade, estou trabalhando para uma coalizão de jornalistas investigativos. E então eu fiquei pensando por que você concordou em fazer um acordo com um cliente sancionado quando você mesmo disse que poderia ir para a prisão por isso?